Vamos para a nossa conversa de hoje, que toca alguns aspectos muito importantes sobre essa questão da formação da família na ótica que a doutrina espírita nos apresenta. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um outro cenário da questão do relacionamento familiar que diz respeito a um processo que nós mesmos trazemos para nós próprios, que é a questão do matrimônio, a leitura da doutrina espírita sobre esse fenômeno que está relacionado aos aspectos de família. Segundo aquilo que a gente consegue obter das obras espíritas, todos nós, indistintamente, fomos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal, para iniciarmos a nossa grande saga, a saga das almas a caminho da perfeição. O grande trabalho nosso de desenvolvimento das nossas potencialidades rumo à felicidade. E é aí, nesse grande mecanismo de vivência, de experiências, que nós vamos identificando no corpo daquele grupo de pessoas que conosco convive, algumas que nos chamam a atenção em particular e para as quais nós passamos a devotar afeto. E a partir do desenvolvimento dessas circunstâncias, criam-se os vínculos espirituais que fazem com que os espíritos se elejam mutuamente num processo de reciprocidade, criando assim os vínculos de afeto que promovem em nós o surgimento dos relacionamentos afetivos. Nós não seríamos, portanto, no dizer da doutrina espírita, consagrados às pessoas de princípio. Nós não teríamos sido criados já pré-programados para sermos parceiros de alguém. Esse fenômeno de nós termos alguém que nós temos como um parceiro na nossa vida, ele não é uma determinação divina, ele é uma eleição do espírito na grande saga de transformação dos nossos valores rumo à felicidade. No livro No Mundo Maior, no capítulo 11, aonde André Luiz trata de um capítulo que ele intitula apenas com uma única palavra, sexo, ali nós vamos encontrar Calderaro trabalhando e discutindo as questões das potencialidades afetivas do ser humano, indicando que na dinâmica da vida, no processo de desenvolvimento da nossa afetividade, nós vamos transferindo de sentimento para sentimento os nossos corações, fazendo com que, no curso do tempo, a gente vá desenvolvendo valores e conquistas morais que são decorrentes do grande fenômeno de convivência com aqueles que, de certa maneira, acabam se tornando os nossos parceiros afetivos. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, dentro dessa dinâmica que Calderaro coloca, uma linha de crescimento das relações entre as criaturas, em que ele diz que o sentimento de posse, em que um indivíduo se acha possuidor do outro, exercendo um processo de dominação sobre a criatura, acaba sendo um dos estágios mais primitivos desse fenômeno do despertar do afeto. Então, a gente começa, na dinâmica das nossas existências, a enxergar o outro como se o outro nos possuísse, nos pertencesse. Então, a gente quer mandar na pessoa, nós queremos determinar sobre a vida do outro. E nesse fenômeno, evidentemente, há um que domina e há um outro que é dominado, que se sente, de certa maneira, desrespeitado nos seus sentimentos, nos seus valores. E esse fenômeno de dominação, de machucamento, ele pode fazer com que aquele que sofre a opressão sinta mágoa, sinta ódio daquele que lhe é o prejudicador. E a lei de causa e efeito possui um mecanismo no qual mágoas e ódios atraem os indivíduos para novas experiências.
Odiar alguém é ter uma grande chance de reencontrar. Ter mágoa de alguém tem grande chance de reencontrar. Qual é a diferença das duas? É que no caso da mágoa é um sentimento do amor ferido. A mágoa é o sentimento da decepção como um sentimento que eu tenho e que não foi correspondido. E por essa razão, existe, lógico, por uma leitura que se pode fazer do que seja a mágoa, que debaixo dela existe amor. Em todo o processo que existe mágoa, no fundo, existe uma decepção pelo sentimento que eu tenho e que você não me entregou. Então é mágoa. Quando você tem ódio, que eu rejeito a pessoa, eu posso até dizer que seja ódio, mas pode ser uma mágoa mascarada de ódio. Mas se for um ódio de aversão total, é mais difícil que esses companheiros se encontrem para uma comunhão afetiva. Mas eles devem se reencontrar, provavelmente, em outras posições do cenário familiar. O que eu quero dizer na prática com isso? O que eu estou querendo dizer na prática é que quando eu tenho dois personagens, dois indivíduos, que eles se relacionam através de laços de matrimônio, eles têm um vínculo afetivo, eles se relacionam maritalmente e eles têm entre si mágoa ou ódio, eles têm a tendência de se reencontrar. Então, marido e mulher que se odeiam, ou marido e mulher que têm ódio um do outro, possuem a chance de se reencontrar nas existências posteriores. Mas ele me agrediu e você odiou. O problema não é o mal que o outro me faz. O problema é você trazer o outro dentro de si. Quando nós odiamos alguém, a gente cria um mecanismo da lei que prende as nossas almas às deles. E quando eu guardo mágoa, com o coração ferido por aquilo que o outro me fez, eu também estou, de certa maneira, emitindo para a lei de causa e efeito a informação de que eu preciso cicatrizar a minha alma ferida. Então, mágoa e ódio são elementos que marcam encontros dos cônjuges no futuro. Marido e mulher, por mágoa e ódio, podem se reencontrar. Só que, com um detalhe. Quando se fala que eles se reencontram, não significa que eles vão se reencontrar na condição de marido e mulher. Eles podem se reencontrar como mãe e filho, como irmãos, como pai e filha, como pai e filho, sei lá. Em outros arranjos que não necessariamente da conjugalidade, do casamento. E isso de maneira muito mais nítida quando é ódio. Se você tem alguém que é seu marido ou sua esposa e você desenvolver uma aversão, um ódio indescritível, é muito pouco provável que você case com essa pessoa, porque você tem aversão por ela. Agora, quando você tem um relacionamento que seja um relacionamento de mágoa, pode até ser que a gente se reencontre. Porque a mágoa é sentimento de amor que ficou mal resolvido. Então, diz Calderaro que esse processo de posse que a gente tem, ele gera do lado uma violência, que está numa polaridade, e uma subserviência do outro. E esse que é subserviente, muitas vezes, odeia aquele que o agride. E, por isso, os vínculos permanecem. Aí você vai ver determinados relacionamentos extremamente desequilibrados que possuem reencontros no futuro. Eles se reencontram como que pode? Porque eles guardaram sentimentos amargos. O sentimento de posse, o outro guardou o sentimento da mágoa. E eles voltam a se reencontrar. Eles voltam a se reachar. Então, é esse mecanismo da lei de causa e efeito que fazem com que determinados relacionamentos que a gente considera complicados, eles se revisitem no tempo. As pessoas se reencontrem em encarnações sucessivas e você diz, mas pô, é louco, como é que pode?
mas é porque os ímãs da lei promovem esses processos de reaprendizado através de novas oportunidades de crescimento. E fala Calderaro que o sentimento de posse, ele vai cedendo espaço com o tempo, com o aprendizado natural da própria evolução, em que a posse vai cedendo espaço para o sentimento que deixa de ser esse, de você ter a possessividade do outro, e você passa a ter, depois de o tempo passado, o sentimento de simpatia. Esse sentimento de simpatia vai evoluir para o processo do carinho. No curso do tempo, isso vai desenvolver a capacidade de nós nos dedicarmos a essa outra pessoa na forma da renúncia, culminando no sacrifício, que é a entrega em favor do outro que, de repente, ficou para trás. Então, esse mecanismo lindo que a gente tem para exercitar durante a vida é o processo de desenvolvimento da nossa afetividade. E que ele vai acontecer a partir do quê? Das vivências que nós vamos tendo com as pessoas. Certamente, alguns companheiros vão dizer, mas eu não quero isso para mim nunca. Eu não quero encontrar com fulano. Deus me livre, uma oportunidade de eu voltar com ele, um karma, não quero isso para mim. Você não quer? Você não quer encontrar mais com essa pessoa? Não, eu não quero. Então solta o cidadão, solta. Não tenha mágoa, não tenha ódio. Não é nenhuma novidade para nós, não precisa nem ser espírita para isso, mas o próprio cristianismo já falava isso há séculos. Qual é a proposta de conduta que Jesus apresenta que a gente tem que viver com as pessoas que a gente considera nossos inimigos? Está no Evangelho. Perdoai os vossos inimigos. Então, se você não quer, a capacidade de você desligar esse fiozinho é através dos laços do perdão. É com o laço do perdão que você se desconecta da necessidade do reencontro. Se eu não perdoo, as almas se buscam, porque no mundo espiritual eu sinto a pressão da minha infelicidade. No mundo espiritual, eu sinto o vazio das minhas lacunas morais, eu sinto a dor de não poder evoluir, porque eu decidi de mim mesmo manter um propósito de mágoa, e eu abandonei por isso as oportunidades sagradas que eu tinha para cicatrizar as feridas da minha alma. Então, quando eu estou no mundo espiritual, eu faço reflexões muito diferentes das que eu faço do lado de cá. Do lado de cá eu vejo o mundo físico, esse meu marido, essa minha mulher, nossa. Quando a gente está do lado, diz, meu Deus, quando eu estou lá no mundo espiritual, meu Deus, o que eu perdi? Por que fiz isso? Por que não aproveitei as oportunidades que a vida me deu? Por que não me entreguei a um processo de aproveitamento dessa experiência? Por que fiz isso comigo? Então, a percepção de que o meu desamor não me torna feliz constrange o meu próprio eu a dizer, eu preciso encontrar a porta que me leva à felicidade, porque eu não aguento mais ser infeliz, eu não aguento mais. E a mágoa, o ódio, eles corroem a nossa alma por dentro e nos impedem de sentir a felicidade. E é por isso que a gente diz, eu preciso resolver. Eu preciso estar perto desse cara de novo. É a necessidade nossa de ter o anseio pela felicidade, o anseio pela paz de espírito. Então, a gente acaba vivendo essa necessidade por isso. E o perdão é a chavezinha que vai abrir essa porta para que a gente se liberte. Nós só temos essa oportunidade, é o perdão. Mas muitas pessoas dizem assim, mas perdoar fulano. Isso é maluquice que eu vou perdoar esse cara. O cara me fez mal a vida inteira e não vou perdoar. Tem cabimento um negócio desse. Ele me fez sofrer a vida inteira. Você não tem noção de quantas lágrimas eu chorei por causa dele. Eu não vou perdoar. Então, por que a gente às vezes diz isso? Porque nós temos a crença
de que perdoar alguém significa retirar a culpa que o outro tem. Não. Perdoar não tira a culpa que o outro possui, porque a culpa referente ao que ele fez está dentro dele. Nós carregamos dentro de nós as responsabilidades e as culpas daquilo que nós fazemos. O perdão não é um instrumento para dizer que o outro não tem culpa. Não é isso. O perdão é um instrumento para dizer que eu não preciso carregar o que você fez dentro de mim. Eu não preciso carregar na intimidade do meu ser as consequências do que você fez, porque o que você fez estão com você, mas eu não quero carregar isso. Então, perdoar é você ter a capacidade de não mais guardar um sentimento negativo daquilo que o outro lhe fez. Como que eu vou saber se eu realmente perdoei a pessoa? Que instrumento eu tenho para poder saber? Existem algumas ferramentas práticas para saber se eu consegui perdoar alguém ou não. Quando a gente diz assim, não, eu conversei com fulano, eu perdoei, ele está perdoado e, portanto, eu vou seguir a minha vida, ele vai seguir a dele, mas está tudo resolvido. Só não quero que fale mais desse assunto aqui. Não perdoou. O perdão, ele se demonstra pela possibilidade de você voltar a falar daquele assunto. Você revisita as cenas do que aconteceu e o coração não se emociona mais. Quando você revisita uma história que aconteceu com você, que você guardou como uma experiência negativa, e quando você relembra, a sua voz fica trêmula, seu batimento cardíaco altera, a sua mão começa a tremer, o queixinho treme, você sente a respiração diferente, os olhos enchem de lágrima, ou você diz, eu nem quero falar desse assunto mais. É porque não passou. Quando a gente, evidentemente, conseguiu vencer uma certa fase, a gente conta a história e às vezes até ri. Se você acredita, olha o que eu cheguei a fazer e ainda ri. Então, se a gente consegue rever aquilo que aconteceu e ainda consegue ter humor nas coisas que se deram, é porque passou. Mas quando eu quero falar daquilo e aquilo me emociona e eu sinto que mexe com o meu emocional, é porque a gente ainda carrega uma parte, pelo menos, dessa história mal resolvida dentro de nós. Qual a solução para tudo isso? O perdão. Só o perdão pode dar essa condição, porque eu me liberto do processo da necessidade do reencontro. Eu me desatrelo da necessidade de reencontrar esse alguém. E ele? Ele vai ter outras pessoas com as quais ele vai conviver para resolver o problema dele. Então, ele vai precisar de uma pessoa para dar prosseguimento ao processo educacional e espiritual que ele precisa. Mas não precisa ser eu. Eu não estou mais inserido no plano de educação do outro, porque eu fiz em mim um trabalho da desnecessidade de viver aquela experiência. Só tem um detalhe. Há vezes, existe vezes, em que mesmo você perdoando, você fazendo o trabalho de esquecimento do outro, você pode reencontrar a pessoa que você perdoou. E alguns vão me dizer, então nem adiantou perdoar. Eu fiz tudo para perdoar, para não reencontrar, e eu perdoo e ainda vou reencontrar. Só que nesta segunda condição, você reencontra se quiser, porque não é mais um impositivo da lei. É porque você perdoou tão intensamente, tão profundamente, que quando você olha para a pessoa, você diz, no fundo, é um pobre coitado. Se eu não ajudar, ele vai ficar numa situação tão difícil. Ele pensa que ele me fez mal, mas, na verdade, eu cresci tanto com tudo isso que aconteceu. Sabe de uma coisa? Por amor, não por necessidade, mas por desejo meu, por uso do meu livre-arbítrio, por eu ter crescido e decidir da minha vida o que eu quiser e eu bem quiser, porque perdoando eu sou uma alma livre, eu sou tão livre que eu posso dizer, quer saber?
dá esse cara de novo. Só que agora eu aceito se eu quiser. E não porque alguém vai dizer, você vai ter que levar. Essa carga é muito conveniente que você leve, porque você precisa dessa experiência. Eu não preciso mais. Mas eu olho e digo, eu vou tentar ajudar fulano. Vou fazer o que eu puder. Vamos de novo. Talvez não como marido e mulher, mas convivendo com ele, numa outra condição parental que seja, volta a conviver. E é assim, nesta saga das experiências sucessivas, disciplinando os nossos sentimentos, aprimorando o amor que vai ter que brotar em nós, que a gente vai promovendo encontros e reencontros, se reencontra no tempo, em condições diferentes. Você conhece uma pessoa que ela é cheia de uma série de defeitos, e aí você também aí vive aquela experiência horrível. Aí eles se desembaraçam, sentem as dores das suas mágoas recíprocas, dos seus ódios, das suas dificuldades, mas eles acabam se reencontrando e renascem novamente, e eles vão revivendo experiências parecidas, mas eles já estão um pouquinho melhores, aí eles vão se lapidando, e quem vai olhando os reencontros dessas almas através dos séculos, vai percebendo a transformação que eles vão operando em si próprios, o modelo de refinamento dos sentimentos que eles vão vivendo, a graça e a plenitude das emoções que vão tomando conta das relações entre eles, e aí no curso dos milênios você vai assistindo, gente, que coisa linda! Como que eles conseguiram ir se reencontrando através das várias experiências, abandonando o processo da posse, indo na direção da simpatia, do carinho, do devotamento, até alcançar a plenitude da renúncia. Que coisas lindas que a reencarnação oportuniza para todos nós. E essa grande saga que nós estamos tratando é aquilo que, do lado físico, a gente enxerga com o rótulo de casamento. O que seria ele, na verdade? O reencontro efetivo das almas que se acumpliciaram no tempo e que se buscam num processo de complementação afetiva até a superação das suas fragilidades. Não quero dizer com isso que os espíritos estão consagrados obrigatoriamente a dizer, meu filho, você casou com ela? Agora vai ficar com ela até o fim. Tá? Vai ser 200.000 existências do mesmo jeito. Negativo. Há muitas vezes que você vive um conjunto de experiências afetivas com determinada criatura e acaba acontecendo que você perde a identidade, pode perder. E aí começa a desenvolver a afetividade por outra pessoa, por outro espírito, e segue um conjunto de encarnações com outro. O estabelecimento de almas que sejam afins não é um processo permanente, ele é um processo duradouro. Quer dizer, em várias existências, aquele processo pode acontecer, mas ele pode também se desfazer. Não precisa ninguém ficar preocupado, assim, meu Deus, se esse é o marido que eu escolhi, então vai ter que ser com esse. Não necessariamente com esse, mas é sempre muito bom pensar que a gente, enquanto tiver feridas abertas, ainda vai ter o que resolver. Não como marido e mulher, necessariamente, mas reencontrar as almas que a gente, de alguma maneira, machucou, ou que nos machucou e a gente se sentiu ferido, é uma necessidade imperiosa da lei. Mas vamos para o prático. Muito bem, tudo bem, existe esse cenário de encontros, reencontros, no certo do perdão, da evolução, da sublimação. Lindo, tudo isso é lindo. Mas na prática, como é que funciona isso em termos de programação espiritual? Como é que se desenha isso? Bom, em termos de desenho para a programação espiritual de cada um de nós, a gente vai renascer na vida física para viver 5 experiências diferentes no mundo físico. Quando a gente renasce, quando a gente vem para o mundo físico, a gente vem e vai viver... Não fui claro no que eu disse.
A gente vem viver as experiências aqui e pode experimentar 5. A gente não vem para viver as 5, mas a gente pode viver 5 experiências no mundo físico. 5, que pelo nossa condição espiritual a gente acaba vivendo. Basicamente, a gente vem para viver 2, né? Mas a gente acaba vivendo até 5 dessas circunstâncias. Vamos lá. Quais seriam as 2? As 2 é casar ou não casar. Existem pessoas que renascem programadas para não casar. O que seria isso? Um espírito que, no mundo espiritual, antes de renascer, ele faz uma previsão lá de que ele não vai casar com ninguém no mundo físico. Existe. Mas qual é o propósito? O mandamento diz: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Aí eu venho para cá para ser sozinho? Faz sentido? A pessoa vai renascer para não ter ninguém? Vai. Realmente é para crescer e se multiplicar, é fato, mas a vida não é a existência. Isso é uma existência. Você vai ter uma existência com essa programação por uma circunstância, mas a perspectiva para a vida, no sentido das múltiplas existências, é você, de repente, no curso do tempo, encontrar alguém. Mas eu posso ter uma existência corporal, ou seja, uma encarnação que eu venho, programado para não casar. E posso vir programado para casar. Então, veja, eu venho programado ou para ter alguém ou para não ter ninguém. Por que uma pessoa poderia renascer com essa perspectiva de não casar? O que teria de sentido lógico espiritual para que uma pessoa viesse para viver a vida sozinho, gente? Sem ninguém? Viver a vida inteira solteiro? Muito bem. 3 são as justificativas que a gente encontra na literatura espírita para que uma pessoa renasça e não case. Situação número 1 para ela. Situação número 1. A criatura vai renascer e não vai casar. Por quê? Porque para ela é muito importante que ela realize um trabalho que, para ser feito, uma condição melhor para ela é que ela não tenha um parceiro cônjuge, não tem um cônjuge. Puxa, mas que coisa, né? Às vezes é uma dedicação que você vai ter no âmbito da ciência. Você vai ser um grande pesquisador, um grande estudioso, e vai dedicar a sua vida a essa descoberta. Ter alguém pode ser um obstáculo para aquilo que você vai fazer. O outro vai fazer uma grande obra assistencial, ele vai criar um trabalho fantástico. E para que ele se dedique a isso, ter alguém não vai ser a boa política. Há aqueles que vão fazer um trabalho incrível em determinadas áreas do conhecimento humano e que, para que ele tenha uma dedicação integral a essa meta, essa missão que ele tem para desempenhar, ele renasce sem a possibilidade, ou pelo menos programado, para não casar. Chama-se essa situação, considerada na literatura espírita, o celibato missionário. O que é celibato missionário? Eu não casei por uma tarefa superior que eu tenho para fazer. E como é que a gente vai garantir que essa pessoa ela não vai encontrar ninguém? Existem vários instrumentos, né? Você faz ela renascer longe dos espíritos que ela tinha relação com eles no passado. Vou contar um exemplo desses para vocês. Ivone Pereira do Amaral, a grande médium espírita, ela, na última encarnação que teve como Ivone Pereira, ela veio programada para não casar, para não ter ninguém, em virtude de umas histórias mal resolvidas na área da afetividade que ela teve em outras obras, em outras eras, né? Quem quiser saber um pouquinho mais do que foi que ela fez que justificou isso, leia as 3 obras que ela escreveu: Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha, que são 3 encarnações sucessivas dela, escritas do fim para o começo. Isso foi escrito do Drama da Bretanha, Cavaleiro de Nimier, e, por último, Nas Voragens do Pecado, que foi a primeira das histórias em termos cronológicos. Então, ali ela tem umas experiências bem mal resolvidas no campo da afetividade.
Nessa última, qual foi a programação para ela? Você vai ter um trabalho mediúnico incrível, mas não vai casar. Como que você vai garantir que eu não vou casar? Ora, como não? Eu caso se eu quiser. Todos os espíritos que eram vinculados à história dela não reencarnaram. Ela reencarnou sozinha. Ela reencarnou solitária, porque os espíritos que, de certa maneira, possuíam vínculos afetivos e que tinham sido manipulados até por ela nas diversas existências anteriores, dessa vez não reencarnaram, ela reencarnou sozinha. Ela não sente saudade? Sente. Ela não sente falta de um lar? Sente. Não tem vontade de ter alguém? Tem. Mas existem compromissos espirituais que gritam dentro do indivíduo que, por mais que ele tenha esses conflitos, ele tende, eu disse tende, a ouvir essa voz interior e a não procurar um relacionamento e manter-se de forma sem vínculo com ninguém em particular, para garantir uma maior possibilidade de êxito nas suas experiências em termos da missão que ele vai fazer. Então, isso aí é um celibato missionário. Veja que a função pela qual ele renasce assim é por conta de uma grandeza de espírito. Situação número 2 é o chamado celibato provacional. O espírito não é uma grande alma, não é um espírito incrível em termos de evolução. Não, não é. Ele é até mediano. E ele diz, eu gostaria de fazer uma experiência. Como é não ter ninguém? Essa encarnação eu gostaria de experimentar ser sozinho. Então é uma experiência, uma prova. A prova é uma decisão do espírito e não uma coisa que tenha como objetivo resolver ou uma pendência espiritual ou servir de missão. Não. Prova é o espírito que, pelo seu livre-arbítrio, decide viver isso, e ele assim pensa e ele às vezes até tem êxito. E aí você vai observar alguns espíritos na Terra que não têm uma necessidade imperiosa para ser assim, mas eles vivem experiências celibatárias, porque estão ligadas aos seus interesses em termos de evolução. Podem casar? Podem, porque eles têm assim uma justificativa maior para não casar, e eles acabam casando também. Mas eles tendem a permanecerem na condição que estão, porque há uma programação para isso e os espíritos estão se articulando com eles. E há uma terceira condição para não casar. O que justifica uma terceira condição? Essa é a mais numerosa. O primeiro caso é pouco. O segundo caso, embora o planeta tenha bastante prova, você passar uma existência inteira sem casar com alguém, é pouco provável, né? Porque a vida é longa para essa discussão, então a gente acaba se atrapalhando. Mas os casos mais volumosos de celibato é o celibato expiatório. O que seria o celibato expiatório? Não vou casar, não é porque eu não queira, porque eu não consigo. Parece aquela música, quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora, não me adapto com ninguém. Gente, eu não consigo ninguém me agrada, não consigo me encaixar com ninguém. Eu olho aquele, olha a perna dele é torta, o outro tem o nariz muito grande, aquele tem o olho pequeno, fulano é careca, o outro... Não, nada, não, eu não, aquele também não. E eu vou rejeitando as pessoas porque eu estou atrás da pessoa ideal. O homem rico, famoso, lindo, carinhoso, dedicado, perfeito em todas as suas circunstâncias, né? E às vezes as pessoas falam, eu queria tanto casar com um homem que fosse assim, tivesse barba, uns cabelos assim pelos ombros, que estendesse a mão em cima das pessoas e curasse, e tudo que ele falasse fosse lindo, fosse paciente, tal. Esse é Jesus, esse não tem jeito, esse não volta mais para reencarnar. A gente está muito atrás do parceiro ideal, da pessoa perfeita, e não é muito esperado que isso aconteça.
sabe? A gente fica muito sonhando com uma perfeição que ela não existe. E aí o tempo vai passando, a gente vai começando a dizer, não, eu vou aceitar, tô começando a aceitar o feio também, o feio pode, não, o feio e o pobre. E a gente já começa a abrir os filtros para ver se, mas não tem jeito. E nós possuímos, portanto, muitas vezes, impossibilidades para um relacionamento afetivo. A gente renasce com certos bloqueios para dificultar um relacionamento. Existem vários bloqueios físicos e bloqueios psicológicos. Às vezes a gente nasce muito feio, às vezes a gente nasce com algumas características físicas que nos impedem ou dificultam termos um relacionamento afetivo. Pode nascer com um bloqueio emocional que me dificulta, nasce também muito pobre, ou a pessoa nasce com traumas de uma família muito complicada e você se refreia de ter alguém, nasce dentro de uma educação extremamente castradora que impede você de se relacionar com outras pessoas. Então, tem muitas circunstâncias que podem levar a um processo do celibato expiatório. Enquanto que no primeiro caso, o espírito ele tende a ouvir o que a sua consciência lhe dita e manter o seu celibato, no celibato que é o celibato expiatório, o espírito fica como se fazendo uma grade, sacudindo a grade para quebrar essa grade, porque é expiatório, ou seja, eu não quero isso, eu quero é ter alguém, pelo amor de Deus, aí eu ponho um anúncio no jornal, eu ponho na internet, eu procuro alguém, eu faço qualquer coisa, e às vezes eu acabo conseguindo. Então, o processo de celibato expiatório é exatamente para tentar ajudar a gente a se reorganizar. Mas as nossas impaciências, a nossa angústia de não ter alguém, e quando a gente vive essa condição, a gente fica olhando e diz assim, olha só fulano, mais feia que eu, arranjou marido, e eu não arrumei. Olha o outro ali, é mais pobre que eu, está casado e eu não tenho ninguém que me queira. A gente fica se comparando com as pessoas, achando que a gente, por ter um atributo que o outro não tem, a gente deveria estar casado e ele não. É um sofrimento para o espírito. Mas essas definições de você não estar casado antes da gente renascer, elas já estão definidas. A gente define isso antes, olha, eu quero renascer e eu preciso não casar porque eu tenho uma tarefa para desempenhar. Esse é o missionário. Eu quero renascer e quero experimentar ser solteiro. Quero saber como é que eu me saio nessa experiência. Esse é o provacional. E o outro diz, eu não queria, mas eu preciso vir sem ninguém. Eu já fiz muita besteira, eu destruí a minha vida e a dos outros muitas vezes. Eu preciso hoje ter uma situação em que eu tenha refreamentos no meu processo de reencarnação para que eu não encontre alguém. Uma vez, eu estava coordenando um grupo de estudo sistematizado, faz muitos anos isso, e houve uma experiência muito interessante. Um senhor que fazia parte do grupo, a gente estava conversando sobre isso, e ele disse, eu quero dar o meu testemunho, eu posso dar? Eu disse, pois não. Mas eu nunca pensei que ele fosse abrir a vida pessoal dele de maneira tão intensa como ele fez nessa noite. Ele disse assim, eu sou isso que você está falando. Eu sou uma pessoa muito promíscua. Minha juventude inteira eu vivia nos prostíbulos, eu era uma pessoa incorrigível desse sentido. E nessa minha vida promíscua que eu tive, eu acabei adquirindo uma doença sexualmente transmissível, condiloma, e eu não cuidei. Eu deixei a doença prosseguir em mim. Quando eu procurei um médico para dizer para ele que eu já não suportava mais a doença que eu estava, o médico fez o exame e disse, eu vou precisar cauterizar o seu órgão genital e eu vou ter que tirar uma boa parte dele. Aí ele disse, eu perdi boa parte, eu não tenho, meu órgão genital é só um pedaço, eu perdi. Eu fui, por esse instrumento, constrangido a não ter ninguém. Eu não tenho ninguém, eu não posso ter ninguém. Eu vivo só, desde a minha juventude, em função dessa experiência que eu tive. Não estou dizendo que esse seja o único instrumento da lei, mas nós temos, na verdade, alguns sinalizadores que vêm do mundo espiritual
para, de certa forma, reduzir a possibilidade da gente encontrar um parceiro nesta vida. Então, existem aqueles que vêm programados para não casar. E existem os que vêm programados para casar. Ó, que lindo! Enquanto tem os que ainda vêm para não, tem os que vêm para sim. É verdade, as pessoas já vêm do mundo espiritual programados para casar. Os que vêm programados para casar, eles poderiam ser divididos também em três, né? Expiação, prova e missão. Mas o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no seu capítulo 18, ele traz uma classificação em 5 tipos de casamentos, que seriam as 5 formas didáticas que a gente teria para expressar por que as criaturas se encontram no mundo físico, o que faz os espíritos se reencontrarem do lado de cá. Primeira situação, os chamados casamentos acidentais. São casamentos que ocorrem sem que haja programação no mundo espiritual. Epa! Não foi dito que programava antes? Como que esse é feito sem programação? Pois é. É porque às vezes a gente faz a programação para um lado e a gente executa para o outro. Os casamentos acidentais são basicamente por 2 causas. Ou espíritos muito iniciantes, no comecinho da evolução, que você não tem uma determinação rígida, de dizer, ó, você vai casar com aquele e você vai casar com aquela outra ali. Não. As coisas são mais frouxas. E os espíritos é que se elegem em função da comunidade primitiva que eles vivem, eles fazem as suas eleições, eles estão com um planejamento feito de maneira menos rígida, como é acontecido naqueles que são mais evoluídos. Nosso caso evolutivo, nossa condição evolutiva, já é bem amarradinho as coisas. Mas quando a gente está no começo da evolução, os casamentos acidentais são bem mais comuns, porque as pessoas renascem dentro de circunstâncias desse tipo. E a segunda situação são os casamentos gerados da irresponsabilidade afetiva. O cara reencarna, não tem nenhuma ascendência de procurar uma elevação espiritual nas suas buscas afetivas, e ele se encontra com alguém, desenvolve uma afeição por aquela pessoa, na semana seguinte ele já se mudou para a casa dela, já está morando lá, eles já estão juntos, daqui a pouco ela engravidou, tem um filho dele, daqui a pouco ela não está mais. Os casamentos vão acontecendo sem que exista um processo natural de encontro de almas, em que as pessoas pensam, analisam, refletem, vão percebendo se existe identidade. O tempo vai passando e você vai consolidando o afeto, até que você diz, nós vamos casar. E a gente casa. Essa é uma circunstância. Os casamentos acidentais, eles decorrem da fugacidade das nossas relações, da intensidade das nossas buscas do ponto de vista sexual e que muitas vezes não observa os aspectos morais que devem ser observados. Então, primeiro tipo, os casamentos acidentais. Segundo tipo, são os casamentos... O casamento provacional está ficando bem numeroso na Terra, porque nos últimos tempos está todo mundo assim muito revirado, ele estava até menos frequente. Mas na segunda metade do século XX para cá, ele deu uma explodida legal. O século XXI, então, está um espetáculo. Muitos casamentos acidentais, porque as pessoas vêm se buscando sem que exista uma preocupação maior com os aspectos que digam respeito a uma preparação para a comunhão afetiva. Mas, tipicamente, na literatura espírita, os casamentos mais numerosos na Terra são o segundo tipo. São os casamentos provacionais. O que seria os casamentos provacionais? Os casamentos provacionais são 2 almas perturbadas que se buscam. Ué, por que elas se buscam? Elas se buscam porque elas se gostam. E por que elas são perturbadas? Porque elas não se suportam. Então, assim, elas se gostam, mas elas não se suportam. Quando elas se separam, elas sentem uma falta danada um do outro. E quando estão juntos, é tão bom estar junto, daqui a pouco começa a brigar. E tem uma parte do outro que eu gosto, mas tem uma outra parte que eu não suporto. E aí você tem que, para conviver com a parte boa, tem que conviver com a parte ruim. Então eles brigam, eles se desentendem, eles não possuem uma harmonia conjugal, e esse modelo é um modelo muito típico na Terra. Tem uma música que fala muito dele, uma que diz assim:
Longe um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Taraná. Pois é, essa daí, que fala que o casal separou, aí quando ele separa, sente saudade. Aí sente a saudade do amor que estava ausente, aí eles voltam, se reencontram. Os casamentos provacionais não necessariamente precisam estar brigando e voltando, mas eles são casamentos que têm muitas discussões. Eles se desentendem com bastante frequência, eles brigam com razoável frequência, porque eles têm muita dificuldade de lidar com algumas faces que o companheiro possui. E por que eles casam de novo? Eles casam porque eles se gostam, eles sentem atração. Há uma atração intensa entre eles, mas tem parte deles que é um sacrifício. Casamentos provacionais. Terceiro tipo são os casamentos sacrificiais. O que são casamentos sacrificiais? Enquanto dos casamentos provacionais são dois espíritos difíceis que se encontram, no casamento sacrificial é uma alma que se levantou, que vem em socorro do que ficou para trás. Lívia, Públio Lentulus. Um amor que vem para buscar o que ficou, para levar. É um casamento de sacrifício, em que você mergulha na carne para vir buscar o companheiro que está na retaguarda. Às vezes, não é sempre, mas eram casamentos provacionais, mas um conseguiu elevar ao longo dos séculos e o outro ficou parado. Então, esse que ficou para trás, ele tem dificuldade. Então, o que evoluiu vem buscar esse para levar o outro para a posição de superioridade. É muito mais comum na Terra mulheres em casamentos sacrificiais, que elas vêm atrás de maridos difíceis, problemáticos, que bebem, criam confusão, ela vai junto com o marido, leva para casa, dá banho, aí ele apronta de novo, aí os filhos já não suportam aquilo, os filhos vão crescendo, não vão aceitando aquilo que a mãe faz, e é uma discussão em casa, mas a mãe luta para cuidar do marido difícil, até que depois dos filhos criados, ele arranja uma pessoa e vai embora. Vai embora. E deixa ela sozinha com os filhos. Passam uns anos, a segunda esposa chega e diz, olha, o seu marido, ele está todo cheio de doença, então eu vim lhe devolver, ele está aqui. Aí entrega o marido todo sequelado, o bichinho está com pressão alta, erisipela, já teve um AVC, ele já está todo coitadinho, cheio de sequelas. E aí o que faz a primeira esposa? Bota ele para dentro e cuida. Quando os filhos sabem, mamãe, o que você não fez? Meu filho é teu pai, e cuida dele. Ainda diz assim, esse é meu filho mais velho. Então, casamentos chamados casamentos sacrificiais, são esses em que tem alguém que vem buscar. Aí vocês dizem, gente, mas é uma loucura isso. É o amor. É outra música. É o amor. É o amor. É o amor que faz isso. A pessoa vem buscar. Quem olha, por exemplo, o livro o livro Há 2000 anos, gente, mas foi uma loucura o que Lívia fez. Ela reencarnou para resgatar o cara, ela sofreu miseravelmente na mão dele, teve que passar por uma circunstância de ter um filho sequestrado por conta da loucura do marido, viveu uma vida infernal, com uma filha com problemas físicos terríveis, uma vida extremamente sacrificada, viveu até o final num sofrimento muito grande, e o cara nem estava nem aí para ela, tratou ela mal, meu Deus, ela ainda foi comida por um leão na arena, quer dizer, fez um esforço danado, para quê? Para quê? Dá uma olhada em Públio Lentulus no começo do livro e olha como é que ele saiu. Aparentemente, a existência de Lívia, aparentemente, foi um fracasso, porque o senador parece que não mexeu nada da sua posição espiritual, mas não é verdade. Públio Lentulus, no começo do livro, duro e inflexível, no finalzinho da existência, quem é ele? Ele está já adocicado pelo cristianismo. Aquilo que aparentemente não deixou nenhum fruto, não é verdade.
Ele saiu muito mexido, então valeu a pena o sacrifício de Lívia, o esforço que ela fez. Tanto que quando ela chega no mundo espiritual, ela olha a recepção que ela tem, percebe os frutos do que ela colheu, aí diz: o que se paga no mundo pelas alegrias celestes são migalhas misérrimas. Tudo que ela sofreu, ela considera que são migalhas misérrimas perto do que ela recebe. Então, por aí você vê como é a característica das almas em casamentos sacrificiais. Vamos para frente. Quarto tipo de casamento. Os quatro tipos de casamento são chamados de os casamentos afins. Não são muito numerosos na Terra, são poucos. Os casamentos afins são formados por espíritos que possuem comunhão de ideias. Eles se dão bem, vivem harmonicamente bem, eles não têm graves conflitos de relacionamento. São perfeitos? Não. Tem divergências? Tem, mas eles sabem contornar as divergências sem agressão, sem violência, sem desavenças, sem rupturas. Eles conversam, eles se entendem e eles vão levando a vida, um vai ajudando o outro, num processo efetivo de cumplicidade, eles vão executando as suas tarefas. E aí alguém poderia dizer, mas o que esse pessoal está fazendo aqui na Terra, meu Deus? Um casamento desse, isso aí é para mundo superior. O que vai fazer duas almas afins aqui? Que vem fazer? Dá uma olhada nos filhos que eles recebem. Venha conhecer os filhos que um casal afim recebe. Venha conhecer os dramas financeiros que uma família afim ultrapassa. Venha fazer parte dos dramas de doenças que os casamentos afins possuem. E alguém pode me dizer, mas eu conheço casamento provacional que os filhos são horríveis, vivem uma condição financeira terrível e também tem problemas graves de doença. É verdade, mas esses já têm a benesse de terem conquistado um amor, mas eles ainda têm conflitos em outras áreas. O problema deles não está na parte do relacionamento afetivo, está em outras. Essa está, pelo menos ao que parece, resolvida. O problema está noutra área que eles têm para fazer e que eles são convocados a servir juntos pela cumplicidade em outros ideais de socorro dentro do grupo familiar. Quinto e último tipo. O quinto e último tipo tem um nome lindo. É chamado de casamentos transcendentais. O que seriam casamentos transcendentais? São casamentos que transcendem a própria ideia do que seja o casamento. Eles já não se casam mais por conta deles, nem do grupo familiar que eles pertencem. Eles se casam por ideias que são muito maiores do que a própria expressão do relacionamento que eles possuem. Eles se casam pelas grandes tarefas de execução junto à sociedade, junto à humanidade. São bem raros esses. Eu vou dar exemplo só de um. Vou dar exemplo de dois. Um casamento transcendental. José e Maria. Não casaram por conta de si. Casaram para oportunizar ao mundo uma lição extraordinária. Um segundo exemplo. Allan Kardec e Amélie Boudet. Casaram os dois e tiveram uma tarefa muito grande que ela deu suporte para ele fazer a codificação da doutrina espírita. E você vê que Kardec poderia ter, renascer para ser sozinho. Poderia ser, né? Mas ele não casou, mas não teve filhos. Interessante, né? Ele não teve essa parte de ter aquele monte de criança dentro da casa dele mexendo, mastigando CD, bebendo shampoo, comendo gilete. Ele não viveu essas experiências. Por quê? Porque era do século XIX, não tinha CD, não tinha shampoo e talvez não tivesse gilete. Mas as crianças, ele não teve essa experiência de ter filhos em volta dele. Ele poderia ter tido, ou dizer assim, não, eu vou reencarnar sozinho. Não, reencarna com ela. Ela dá apoio para você. Mas aí, como você tem uma tarefa para fazer, filhos não serão uma experiência muito próxima de vocês. Você vê como é a programação, como é que ela vai se ajeitando. Então, só para a gente concluir, que a gente tem que ir para as nossas perguntas. Eu disse que a gente vivia 5 experiências quando reencarnava. Na verdade, são 2. Ou vem para casar,
ou vem para não casar. Mas a gente pode converter essas duas possibilidades em 5. Posição número 1. Eu vim para não casar e eu não caso. Cumpriu o planejamento, ó. Veio para não casar e não casou. Ótimo. 2. Veio para não casar e casou. Sim, eu faço um planejamento para não casar, mas eu caso. Pode acontecer. Terceiro, veio para casar e não casou. Isso também pode acontecer. A pessoa vem com uma programação para casamento e, de repente, não casa. E veio uma outra que veio programado para casar e casou. Então, veja, para não casar e não casou, para não casar e casou, para casar, mas não casou, casar e casou. E eu disse que eram 5. Só que já fechou. Não casar, não casou, não casar, casou, casar, não casou, casar e casou. E a quinta qual é? A quinta veio para casar, casou, mas casou com quem não era o programado. Isso também pode acontecer. O nome do livro se chama Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, capítulo 14, Florisbela. Então, essas circunstâncias todas podem acontecer. Na nossa próxima reunião, nosso próximo mês, a gente vai conversar ainda sobre casamentos e a gente vai comentar sobre essas fugas do planejamento, processo de separação conjugal e essas discussões que dizem respeito a esses aspectos.